vamos dar continuidade, então, à leitura do livro Transição Planetária e estamos ainda estudando o início, o prólogo da transição planetária. Continuando. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque, distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à reprodução, à violência, para a defesa sistemática da existência corporal, agride quando deveria dialogar, acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores do ressentimento, do ódio, do desejo de desforço, esses filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante o deotropismo, quer dizer, ante aquele movimento que impele o crescimento para Deus, que o fascina e termina por arrebatá-lo. Colocado pela força do determinismo na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender qual indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse comenos, quer dizer, nesse instante, dá-se-lhe dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo ou o desejo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou inabilidade, ou primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida, atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento as lutas sangrentas terríveis. Predominam desse modo as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, quer dizer, na sociedade atual, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas, quer dizer, conquistadas na sucessão dos tempos. Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons, quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, quer dizer, de mau agouro, movimentando grupos de socorro, ao mesmo tempo que outras criaturas se transformam em seres bombas, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações
em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. Então, dando continuidade a essa tarefa, a esse estudo, para a gente se situar na nossa leitura, nós vamos voltar na semana passada, onde nós encerramos os comentários num trecho em que Manuel Filomeno de Miranda vai falar a respeito da herança. Nós temos dois tipos de herança. Uma herança que é nossa, advinda da nossa ignorância referente às leis divinas, ocasionando dessa forma situações delicadas, dolorosas, situações em que nós vamos nos confrontarmos conosco mesmos e vamos, assim, estar nos ataviando a situações dolorosas e enfermiças. Nós vamos estar num condicionamento enfermiço da alma. E, óbvio, todo trabalho de condicionamento enfermiço da alma gera também uma enfermidade no corpo físico. Mas nós também somos herdeiros da bênção de Deus, nós somos herdeiros das virtudes divinas. E essas heranças são a solidariedade, a generosidade, o amor, a paz, a harmonia, todas essas coisas que compõem tudo quanto nós podemos encontrar de belo e de bom no nosso Criador. Mas para que a gente desenvolva essas virtudes, nós precisamos de estar diante das reencarnações. E como ele fala do carreiro terrestre, são essas reencarnações sucessivas que nós vamos tendo oportunidade de estarmos em contato com o nosso semelhante. E nesse contato, nós vamos aí criando situações aflitivas, nós vamos criando situações no campo da afetividade. E quando ele fala de afetividade, ele não está única e exclusivamente se referindo à afetividade homem-mulher, casal, conjugal. Ele está se referindo à afetividade do ser enquanto espírito imortal que somos cada um de nós. Então, no meio dessa situação, nós estamos nos distanciando dessas emoções divinas para nos aproximarmos dos nossos instintos ainda grosseiros, pesados, aquelas situações que vivenciamos lá atrás, na época em que a Terra ainda tinha aquele processo mais doloroso, talvez no final daquele processo de planeta de aquele primeiro planeta primitivo, de primitividade, e passando por um planeta de provas e expiações. Então, hoje nós estamos muito mais interligados ainda a essa questão do instinto, nos afastando dessas emoções celestes, dessas emoções amorosas de Deus. E isso, com certeza, vai trazer consequência para todos nós. Todas as vezes que nós reencarnamos e que nós nos colocamos a serviço do bem com Deus, com Jesus, isso faz com que a gente cresça nessas virtudes, e essas virtudes, elas são responsáveis por trazer para nós diretrizes de segurança, e é justamente isso que nos ajuda a avançar no nosso progresso. Mas quando estamos muito mais interligados aos nossos instintos, nós acabamos por nos distanciarmos dessas diretrizes seguras que vêm
justamente do amor de Deus por nós. Então, nós vamos observar, quando Manuel Filomeno de Miranda vai falar dessas lutas infelizes que essa aproximação do nosso instinto propicia. Porque quanto mais estamos distantes do amor, aproximando-nos mais daquela questão do instinto, nós vamos assim criando aquelas lutas, e são lutas oriundas de nós próprios. Não é uma luta que alguém instaura, não é uma guerra civil, mas é aquela luta interior, aquela luta que vai gerar em nós e no outro uma dor, um sofrimento. Tudo isso porque, nesse momento, ao invés de nós calarmos a ofensa, a gente tem vontade de se vingar. No momento que a gente deveria conversar, expor o nosso pensamento, dialogar mesmo, olha, eu não gostei disso, você fez aquilo, ou eu fiz assim, como é que eu posso fazer diferente? No momento de dialogarmos, a gente agride. Então, essas lutas a que ele se refere são essas lutas que geram em nós esse tipo de invirtudes, se a gente pode se referir dessa forma, porque elas são filhas de um ego dominador, não é? Essa vontade de se vingar, essa vontade de guardar ressentimento, de alimentar a nossa alma com aqueles sentimentos que passaram, de acontecimentos que já se foram. Então, tudo isso são situações advindas dessa nossa aproximação do nosso instinto, apesar de já sabermos pelo esclarecimento do nosso benfeitor Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que até a chegada de Jesus nós ainda não tínhamos maturidade espiritual. Porém, no momento em que Jesus aportou a nossa terra, isso deu para nós a certeza de que dali para diante nós já tínhamos alcançado essa maturidade espiritual. Isso não quer dizer que com a maturidade espiritual nós já estávamos preparados para agirmos como deveríamos, mas essa maturidade quer dizer que nós já tínhamos condições de compreender todos os ensinamentos do Cristo. É como uma carteira de identidade, como uma carteira que nos habilita a pegar um veículo e dirigirmos na estrada. Você tira uma carteira hoje, mas isso não te diz que você tem a habilidade de alguém que já tem aí anos de práticas no volante. Porém, à medida que nós vamos reencarnando e desencarnando, aprendendo e colocando em prática esses ensinamentos, nós vamos assim, não só tendo maturidade, como também já começamos a compreender a necessidade de agirmos com maturidade. E vamos ganhando esse espaço, esse crescimento, essa experiência que a vida espiritual exige de nós. Então, nesse ego dominador que a gente ainda traz com a gente, que quer domar, que quer mandar, que quer determinar, isso tudo, quando a gente age dessa forma, a gente acaba trazendo também situações um pouco delicadas para todos nós. Só que existe um fato que até ele fala aqui, que são situações intransferíveis para nós, a questão do progresso, a questão da felicidade. Isso é intransferível. Nós vamos chegar lá no momento da perfeição. Por que isso? Porque lá na questão 540, os espíritos dizem a Kardec que nós vamos passar do átomo ao arcanjo.
Então, nesse processo, nós vamos aí crescer, nós vamos evoluir, nós vamos passar dessa fase. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai trabalhando o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele tem um determinismo que Deus concede, né? Deus impõe, na verdade, é um determinismo para que a gente possa utilizar. Só que como a gente não utiliza muitas vezes de uma forma mais correta, o que ocorre com isso? A gente acaba errando aqui, acertando um pouquinho ali, e esse estado de erros e acertos vão fazer com que a gente vá aos poucos vendo aonde a gente está realmente se equivocando e sentindo vontade de fazer diferente. Então, quando a gente começa a atingir essa maturidade de um desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, a gente vai tendo um desejo de se renovar, a gente vai tendo o desejo de ver aonde a gente errou, como Santo Agostinho nos ensina, fazer aquela reflexão. Se alguém tem alguma coisa a se queixar de mim, se alguém tem algo a reclamar de mim, se eu fiz algo para alguém que precisa pedir desculpas. Então a gente começa, através desse uso do livre-arbítrio, mesmo que errando e acertando, a gente começa a querer desenvolver essas ações em nós. E aí a gente vai aprendendo a ser responsável na maturidade. Mas é interessante que ele fala que, apesar disso, nós temos uma grande tecnologia de um lado e, por outro lado, a gente ainda não consegue ser aquele generoso, aquele solidário. A gente é uma contradição entre sombra e luz que leva a gente a observar muitas correntes criando situações benéficas para os animaizinhos, do que é saudável, porém esquecendo de olhar para aquela criança que precisa de um leite, de uma roupa, de um teto. Então são essas contradições que vão acontecendo no nosso interior, que vão marcando a nossa caminhada para o progresso. E aí aqui ele dá alguns exemplos também que são muito interessantes. Quando ele fala, a gente vê os pródomos, né? Aquele início, aqueles fragmentos de generosidade, quando a gente vê alguma coisa grande acontecendo, uma catástrofe, um abalo sísmico, e a gente sente aquela vontade de ajudar o próximo. Mas é mais interessante que, por outro lado, a gente acaba vendo também outros criando situações delicadas e difíceis e que vão levar ao sofrimento. E aí, para a gente encerrar o comentário de hoje, a gente vai lembrar desses abalos sísmicos, que justamente esse livro vai tratar dessa situação. Nesses abalos, a gente vê uma generosidade muito grande, muito ampla, tentando enviar mantimentos, roupas, agasalho, tentando fazer algo de bom por aqueles que estão sofrendo, demonstrando a nossa empatia e já demonstrando esses pródromos de sentimentos bons em nós. Por outro lado, estamos ainda criando armas que ceifam vidas. Nas guerras, naqueles homens-bombas que matam pessoas que não têm, entre aspas, né, nada a ver com a sua luta, com a sua guerra, com a sua situação. Então, meus irmãos, a gente vai observando nessa fala de Manuel Filomeno de Miranda que nós realmente estamos em acordo com o que os espíritos dizem a Kardec. Nós fomos criados simples e ignorantes como o átomo, que é simples, molécula, e também ignorante, ele não sabe nada. Mas o desenvolvimento, aquele a que ele chama aqui de determinismo, que Deus dá para nós, esse determinismo do progresso, nós vamos galgando as esferas da vida e vamos assim, de reencarnação em reencarnação, conseguindo alcançar
um nível melhor de maturidade, de sabedoria, até que, enfim, possamos desfrutar de uma felicidade, que é uma felicidade real, posto que ela é oriunda do amor de Deus por nós. Então, nós encerramos aqui os nossos comentários desse estudo. Aguardamos em Jesus que na próxima semana possamos dar continuidade a esse trabalho. Muita paz a todos e até lá. Muita paz. Muito obrigado por assistir o canal Renovo Espírita. Consolando corações em tempos difíceis.